Boa noite. Hoje nós vamos trabalhar dando continuidade às integrais por substituição trigonométrica. Nas aulas passadas a gente já viu o estudo do primeiro caso. Hoje nós vamos fazer uma revisão do primeiro caso, ver o segundo e o terceiro caso, certo? Vamos lá. Um minutinho. Apareceu para tu aí, Matheus? A telazinha? Tá sim, professor. Pronto. Vamos começar agora. Quando nós temos uma situação, por exemplo, do primeiro caso, Matheus. No primeiro caso, quando eu tiver uma integral, nessa seguinte expressão aqui, ó, quando eu tenho a raiz quadrada de, eu digo assim que eu tenho a ao quadrado menos x ao quadrado. Isso aqui, digamos que eu tenho essa integral nessa situação aqui. Nessa situação, dx. Alguém aqui, eu tenho um valor para A, certo? Que é a variável. E aqui eu tenho um termo aqui, x. O segundo caso, nós também vamos ter uma integral que vai trabalhar com essa expressão a ao quadrado mais x ao quadrado. Uma situação qualquer que eu tenho uma integral dx. E no meu terceiro caso, isso são as integrais por substituição trigonométrica. Terceiro caso, também eu vou ter uma expressão do tipo, eu vou ter uma integral parecida com essa expressão, da raiz quadrada de, eu vou ter agora x ao quadrado menos a ao quadrado. Digamos que aqui dx, certo? Então, toda vez que eu passar por uma situação que eu tenha raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, eu vou trabalhar com o primeiro caso. Eu vou ter uma substituição para x e uma identidade trigonométrica para este caso. Segundo caso, quando eu tiver uma integral que eu tenho a ao quadrado mais x ao quadrado. Assim também eu vou ter um valor para x e vou ter uma identidade trigonométrica também para este caso. Da seguinte maneira, como eu tiver uma integral parecida com a situação x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, aqui vai configurar o terceiro caso. Eu vou ter também um valor para x e vou ter uma identidade trigonométrica para este caso. Ou seja, cada caso que nós estivermos trabalhando primeiro, segundo e terceiro caso, nós vamos ter sempre um valor para x, vamos derivá-lo e vamos ter uma identidade trigonométrica que, hora ou outra, iremos passar em cada caso. Por exemplo, vou resolver aqui um exemplo. Eu tenho essa integral. Eu tenho uma integral que eu digo assim, a raiz de eu tenho a raiz de 9 menos x ao quadrado, e isso daqui sobre x ao quadrado. Dx. Certo? Primeira coisa que nós vamos fazer, Anderson e Matheus, observar qual é o caso a qual se refere essa integral. Se é o primeiro caso, segundo caso ou terceiro caso.
Primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte, ó. No primeiro caso, eu tenho a ao quadrado menos x ao quadrado na raiz quadrada. Então, se eu analisar isso aqui, ó, a primeira coisa que eu vou ver, ó, é essa situação aqui, a é 3. Então, nesse caso aqui, eu digo que, ó, a é igual a 3. Certo? Porque aqui eu tenho nessa expressão, ó. De a ao quadrado menos x ao quadrado. Não me remete essa expressão, não me remete a essa aqui, ó. E quem é a? A é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Entendido? Então, se eu tenho o valor de a, consequentemente eu vou ter o valor de x, ó. X vai ser igual a quem? A vezes quem? O seno de θ. X é A seno de θ. Então, agora quem é? Eu sei que A é 3, só vamos substituir, ó. Então, X vai ser igual a 3 vezes quem? O seno de θ. 3 seno de θ. Se eu tenho X, vou derivar a X, ó. Então, dx vai ser 3, a derivada do seno é o cosseno, vai ser 3 vezes a derivada do seno é o cosseno, ó. No caso, cosseno de θ, dθ, né? Certo? E eu sei que isso aqui se trata de quem? Do primeiro caso. Esse aqui é o meu primeiro caso, ó. Se é o primeiro caso, eu vou passar por uma identidade que eu sei que o cosseno, ó, eu vou chamar sempre o cosseno ao quadrado de θ, ele é igual a quem? A 1 menos seno de θ. Menos o seno de θ. Seno ao quadrado de θ. Pronto, a primeira coisa que eu fiz foi identificar. É o primeiro caso, o segundo caso, o terceiro caso. Nessa situação me remete a essa seguinte expressão, ó. Então, essa expressão é do primeiro caso. Toda vez que eu estiver trabalhando no primeiro caso, eu vou dizer que x é igual a vezes seno de θ. E o primeiro caso, eu vou sempre trabalhar com essa identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Feito isso aqui, agora eu vou para a substituição aqui na própria integral. Vamos lá. Então, isso vai ser, ó. Eu tenho a seguinte integral aqui. Eu tenho uma integral, ó. Da raiz de, ó. Eu tinha 9, né, ó. 9 menos x ao quadrado. E x é quem, ó? X agora é isso aqui, ó. 3 seno de θ. E x está ao quadrado. Então, vou colocar isso aqui entre parênteses está ao quadrado, ó. 3 vezes o seno de θ, né? De θ. Isto aqui ao quadrado, ó. Né? Vamos fechar aqui a raiz. Sobre, ó, x ao quadrado. Então, aonde eu tenho x, eu vou substituir por quem? Por 3 vezes seno de θ. E nesse caso também ao quadrado, ó. Isso aqui sobre 3, né, ó. 3 vezes o seno de θ ao quadrado. Vezes. Eu sei que a minha integral diz assim, ó, vezes, aqui, ó, dx, ó. Né? Quem é dx? Ó, dx vai ser isso aqui, ó. O valor dx agora. Dx, né? Vamos substituir, ó. Quem é dx é 3 vezes o cosseno de θ de θ. Nós já começamos a fazer a substituição
de acordo com os dados que nós encontramos, certo? Então, agora vamos resolver essa potência aqui, resolvendo essa outra, para que nós possamos desenvolver a parte matemática. Então, vamos ter, ó, isso implica dizer que eu tenho. Isso aqui implica dizer que eu vou ter a integral da raiz, ó, 9 menos 3 ao quadrado é 9, que multiplica seno ao quadrado de θ é o seno de θ ao quadrado é a mesma coisa de seno, ó, ao quadrado de θ. Fechou a raiz. Isto sobre. Aqui eu já tenho, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, né? Ó, 9. E multiplica o seno de θ ao quadrado é o seno ao quadrado de θ. Isso daqui vezes, repete, ó, 3 vezes o cosseno de θ de θ. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu tenho agora que resolver essa situação aqui, porque eu tenho que extrair essa raiz. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eu tenho 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Eu vou colocar este 9, que é fator comum. Ó. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 9. Então, 9, como é fator comum, eu vou colocá-lo em evidência. Então, continuemos aqui. Ó. A integral da raiz de 9. Ó. Esse 9 aqui eu vou colocar em evidência. Vai ser 9 que multiplica, né? Ó. Que é o tempo comum aos dois, coloquei em evidência. Mais por mais dá mais. 9 dividido por 9 dá 1. Menos com mais dá menos. 9 que multiplica o seno ao quadrado de θ, dividido por 9, vai dar, ó, 9 por 9 dá 1, sobrou quem? O seno ao quadrado de θ, né, ó. Fechou aqui, ó. Vamos trazer a raiz, fechar a raiz, que multiplica 3 vezes o cosseno de θ, de θ. Certo? Sobre, vamos repetir aqui, ó. 9 vezes o seno ao quadrado de θ, né? Ó, repete tudo isso aqui, ó. Pronto. Feito isso aqui, lembra aqui que eu disse que nós vamos passar por uma identidade trigonométrica, ó, que diz aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ é quem? 1 menos seno de θ. Aonde eu tiver 1 menos seno ao quadrado de θ, isso é a mesma coisa de eu ter o cosseno ao quadrado de θ. Então, eu tenho aqui, ó, 1 menos seno de θ, isso daqui é a mesma coisa de eu ter, ó, 1 menos seno ao quadrado de θ, isso é a mesma coisa de eu ter o cosseno ao quadrado de θ, ó. Tudo isso aqui, ó, toda essa expressão aqui, ó. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos para cá, ó. Eu vou ter a integral da raiz, continuemos a raiz, ó. 9, que multiplica, ó. 1 menos seno ao quadrado de θ é o cosseno ao quadrado de θ, ó. Cosseno ao quadrado de θ, né, ó. Fechou a raiz, repete tudo aqui, ó. Que é o 9 vezes o seno ao quadrado de θ. Isso vezes quem? 3, ó. Cosseno de θ de θ. Pronto. Agora nós vamos extrair aqui da raiz, ó. Então eu vou ter a integral de quem, ó? Aqui eu vou tirar a raiz quadrada de 9 é 3. Então eu tenho 3 vezes essa situação aqui, quando eu tenho o cosseno ao quadrado, quando eu cancelo esse 2 com o índice aqui, o cosseno sai, né? Então vai multiplicar, tem o cosseno aqui, ó, 3 cosseno de θ. Vezes quem, ó? 3 cosseno de θ
de θ. Isso daqui sobre 9 seno de θ ao quadrado, ó. Seno ao quadrado de θ. O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar. Este 3 vezes 3 dá 9, cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Então, isso implica dizer que eu vou ter ainda, ó. Vou ter, ó. Essa integral aqui vai ser quem, ó? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes cosseno vai dar o cosseno ao quadrado de θ. Certo? Eu tenho aí o cosseno ao quadrado de θ. Sobre quem? Vamos lá. Sobre 9 vezes quem? O seno ao quadrado de θ, né? Ó. Ao quadrado de θ, isso de θ. Certo? O que é que eu vou fazer aqui agora? Simples, ó. Vou simplificar, ó. Este 9 com este 9. Então, vai me sobrar essa integral aqui agora, ó. Vamos para cá, ó. Vai sobrar essa integral. A integral de quem? Do cosseno ao quadrado de θ, ó. Cosseno ao quadrado de θ sobre quem? O seno ao quadrado de θ de θ. Chegamos nessa situação aí, dos cossenos sobre o seno, né? Então, quando eu tenho o cosseno sobre o seno ao quadrado, é a mesma coisa de eu ter a cotangente. Certo? Vou trazer ela para cá para a gente continuar. Ó. Aqui, ó. Tem essa integral aqui, ó. A integral do cosseno ao quadrado de θ sobre o seno ao quadrado de θ de θ. Foi o que nós chegamos. De toda aquela integral que nós conseguimos resolver passo a passo, nós chegamos nessa situação aqui, nessa integral, ó. Eu tenho o cosseno ao quadrado de θ sobre o seno ao quadrado de θ. Isso daqui é a mesma coisa de eu ter, ó, essa integral, ó. A integral de quem, ó? Eu tenho o cosseno sobre o seno, é a mesma coisa de eu ter a cotangente. Então, isso é é a mesma coisa de eu ter a cotangente, como está o quadrado ao quadrado, ó. Cotangente ao quadrado de θ. Isto de θ. E eu não vou resolver essa integral, não? Vamos. A cotangente de θ é a mesma coisa de eu ter a cossecante ao quadrado de θ menos 1, ó. Então, isso implica dizer que eu vou ter, ó, a integral, porque eu tenho, ó, cotangente ao quadrado de θ é a mesma coisa de eu ter essa identidade aqui, ó. A cossecante, no caso, ao quadrado de θ, menos 1, ó, de θ. Pronto. Aqui eu posso separar essas integrais, a integral da cossecante e a integral de 1. Então, isso aqui eu vou fazer, ó. Eu vou ter a integral de quem? Da cossecante de θ de θ, a integral da cossecante ao quadrado de θ de θ, menos a integral é de 1, ó. 1 de θ. Vou botar 1, sobe para botar 1 de θ. Agora, vamos chegamos às integrais imediatas,
nós vamos resolver. Aqui é como se eu tivesse a integral A, a integral A e a integral B, certo? E eu vejo o seguinte, quando eu tenho a integral imediata na lista de tabelas das integrais imediatas, então isso vai ser igual, ó. A integral da cossecante é quem? É menos a cotangente de θ. A integral da cossecante ao quadrado de θ é a cotangente de θ, ó, menos a cotangente de θ. Esse é o resultado dessa integral aqui, ó. Certo? Menos, ó, 1 em função de θ é só pegar a constante aqui multiplicar pela variável. Uma vez θ é θ, ó. Menos θ, né, ó. Foi isso aqui, que esse θ aqui é o resultado desta integral, ó. Certo? Esse aqui é dessa integral e esse θ aqui é dessa integral, ó. Pronto. Agora, como se trata de uma integral indefinida, mais a constante. Parcialmente, nós chegamos aqui, não foi, ó? Só que, agora, o que é que eu vou fazer? Aonde eu tenho θ, ó, eu tenho θ aqui e tenho θ aqui. Nós vamos voltar para a variável x. Veja comigo, lá do início aqui, ó, eu disse que x é igual a 3 vezes o seno de θ, né? Então, vamos para cá, ó. Eu disse que x é igual a 3 vezes quem? O seno de θ, né? Ó. Certo? Veja comigo. Isso daqui é a mesma coisa de eu ter, ó. O seno de θ, eu vou isolar o seno de θ, ó. O seno de θ é igual. Quem está multiplicando passa para cá dividindo, então o seno de θ é x sobre 3. Pronto. Até aí está ok, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu sei quem agora, eu quero achar o seno e o cosseno de θ, né? Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, nós vamos pegar aqui, eu vou desenhar um triângulo retângulo. De maneira aqui, ó. Triângulo retângulozinho aqui. Tá aqui o nosso triângulo retângulo, certo? Aqui eu vou colocar o ângulo θ aqui, ó. Aqui é o valor de θ, aqui é o ângulo θ. E eu sei que diz o seno de θ é igual a x sobre 3. O seno, né, quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui eu tenho cateto oposto sobre a hipotenusa, né, ó. Então, vou para cá. Quem é o cateto oposto em relação a θ, né? Para cá, ó, 3. Então, aqui, ó, o cateto oposto é x, certo? A hipotenusa é 3, ó. Falta achar a variável aqui, y. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Observa aqui. Pelo triângulo retângulo, eu sei que 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Pelo teorema fundamental do... pelo teorema de Pitágoras. Vai com o teorema fundamental do cálculo, teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu quero achar esse valor y. Então, y ao quadrado, ó, é a mesma coisa de eu ter 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Ó. Isso implica dizer que nós vamos ter y ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é quanto? 9, né? Ó. Menos x ao quadrado. Ou seja, y é igual a raiz quadrada de quem? Ó? De 9 menos x ao quadrado. Nós aqui encontramos o valor de y. Y mede isso aqui, vale isso aqui, ó.
raiz de 9 menos x quadrado. Ó, já encontramos o valor de y. E uma coisa aqui que nós começamos lá na integral, aqui, ó, era 9, ó, menos x ao quadrado. Foi o valor que nós encontramos para y. Certo? Partindo daqui, ó, o seno, eu sei que é o cateto oposto, eu só botar essas integralzinhas aqui, ou essas identidades aqui, ó. O seno de θ é quem? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? E o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Pronto. O que é que nós precisamos fazer? O seguinte. Quando eu resolvi a minha integral, eu achei quem? Ó? A cotangente de θ e θ. Ou seja, nós vamos agora encontrá-lo. Vou botar aqui, vamos encontrar tá aqui, ó. Vamos encontrar agora. Ó. O que é que nós vamos encontrar? A cotangente de θ e θ. A cotangente de θ e θ. Porque nós vamos, aonde tiver θ, nós vamos substituir, vamos voltar para a variável x, né? E veja comigo, a cotangente de θ, a cotangente de θ nada mais é do que o cosseno de θ sobre quem? O seno de θ. E o cosseno é nada mais do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso aqui, e sobre quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Substituindo aqui, então nós vamos fazer, ó, a cotangente aqui, ó, de θ. O cateto adjacente, nós temos aqui, ó, em relação a θ. O cateto adjacente é 9 menos x ao quadrado, né? E a hipotenusa é 3. Então, eu vou ter, ó, raiz de 9 menos x ao quadrado sobre a hipotenusa, que a hipotenusa é 3. Ó. E se trata do cosseno. Vamos para o seno, ó, dividido por... O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso aqui, ó, o cateto oposto... Opa, quem, ó? É x, né? E a hipotenusa é 3. Então, vamos ter aqui, ó, x sobre 3. X sobre 3. E eu, lembrando isso aqui, eu tenho uma divisão de fração, né? Pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, aqui nessa situação, quando eu for multiplicar, eu só vou, ó, simplificar 3 e 3. Então, eu tenho um resultado, quem? Que a cotangente, isso implica dizer que minha cotangente, ó, a cotangente de θ é igual a quem? A raiz de 9 menos x quadrado sobre quem, ó? Sobre x. Encontrado aqui o valor da minha cotangente. Só que agora eu preciso encontrar agora quem? θ, né? Eu preciso encontrar θ. Aqui nós encontramos quem? A cotangente, ó. Aqui eu encontrei a cotangente. Agora eu preciso encontrar quem? O valor de θ. Ó. Preciso encontrar θ. Então, lá do início, nós começamos dizendo que o seno de θ, é igual a quem? A x sobre 3.
Isso implica dizer que eu quero θ aqui, ó. Então, θ aqui vai ser a função inversa do seno. É o arco seno. Seno de quem? De x sobre 3. Eu já encontrei o valor da cotangente e de θ. Então, se eu tinha, a minha integral era quem, ó? Lembra que era menos a cotangente de θ, era quem? Menos θ mais a constante. Como eu já tenho o valor da cotangente, então o meu resultado final vai ser esse aqui, ó. Então, isso vai ser igual menos a cotangente que nós encontramos foi aqui, ó. 9 menos x ao quadrado sobre quem? Sobre 3 menos θ. Θ é quem? O arco seno de quem? De x sobre 3. Ó. Isto mais a constante. Certo? E está encontrada aqui a nossa integral por substituição trigonométrica, se referindo a quem? Ao primeiro caso. Alguma dúvida? Deu para compreender direitinho? Um pouco, professor. No final eu me perdi um pouco aí, mas eu vou revisar essa aula de novo para ver se eu consigo entender melhor. Pronto. E qualquer coisa pode interromper, viu? E perguntar. Pode Tá pedir, bom. pode pedir. Se o professor não entendi, pode pedir para explicar quantas vezes for preciso, viu? Tá certo, professor. Pronto. Vamos resolver o tá agora aqui. No segundo caso, toda vez que eu tiver uma circunstância parecida com isso aqui, ó, a ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Quando eu tiver a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, toda vez que eu tiver uma situação desse tipo, corresponde ao segundo caso. Voltemos aqui, ó. A ao quadrado mais x ao quadrado. Porque o que vai diferenciar do primeiro caso e o segundo caso é o sinal. Quando eu tenho a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, é o primeiro caso. Quando eu tenho a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, é o segundo caso, certo? Então, aqui eu tenho o segundo caso. Quando eu tenho o segundo caso, eu já vou trabalhar com valor para x. Ó. X vai ser igual a A vezes quem? A tangente de θ. Ó. Certo? E quando nós estávamos no primeiro caso, x era quem? A vezes o seno de θ. Como eu tenho aqui agora x, eu vou fazer a derivada dele. Ó. Sempre eu vou dizer que ó, dx vai ser igual a A vezes a derivada aqui da tangente é quem? A secante ao quadrado de θ. A vezes a secante ao quadrado de θ, certo? Pronto. X é A vezes a tangente de θ e dx é A vezes a secante de θ. Só que, assim como eu tenho uma identidade trigonométrica que eu uso no primeiro caso, eu vou ter uma identidade trigonométrica também para o meu segundo caso. Eu vou dizer aqui, ó, a secante ao quadrado de θ nada mais é do que 1 mais a tangente, no caso, ao quadrado de θ. Essa daqui é a identidade trigonométrica que nós vamos usar no segundo caso.
Então, no segundo caso, eu vou dizer que x é a vezes a tangente de θ. Eu vou derivar, então dx vai ser a vezes a secante de θ ao quadrado de θ. Então, quando eu tiver nesta situação aqui, são o segundo caso. É o que eu vou trabalhar no segundo caso. X é a vezes a tangente de θ. No primeiro caso, x que multiplica o seno de θ. Dx, no primeiro caso, é x que multiplica o cosseno de θ de θ. Aqui não, dx é a vezes a secante ao quadrado de θ de θ. No primeiro caso, nós vamos sempre passar por a identidade trigonométrica que diz que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. Já no segundo caso, eu vou trabalhar com a identidade trigonométrica que a secante ao quadrado de θ nada mais é do que 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Por exemplo, vamos resolver aqui um exercício. Vou pegar aqui um exemplo para que nós façamos. Até aí deu para entender a diferença do primeiro e segundo caso, entendeu, Diego? Muito bem, Matheus entendeu. Ele está entendendo, Anderson? Sim. Muito bem. Qualquer dúvida pode perguntar, viu? O exemplo que eu tenho, ó, a integral de 1 sobre x ao quadrado que multiplica raiz de x ao quadrado mais 4 dx. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui, ó. Isso aqui é muito parecido com essa situação, ó. Certo? Isso implica dizer que nós estamos trabalhando com uma integral do segundo caso. Certo? Então, já sei, ó, o valor de A, nesse caso aqui, como aqui é 4, A só pode ser 2, porque 2 ao quadrado é 4, né? Ó. A é 2. Ó. Escolhido aqui, encontrado o valor de A, eu vou para X. Ó. X, né? Ó. X é igual a A vezes quem? A tangente de θ. Nesse caso, x é quem? Ó? 2 vezes a tangente de θ. Certo? Agora eu vou derivar, ó, dx. Ó. Dx vai ser igual a 2 vezes a secante ao quadrado de θ, ó, de θ. Pronto. Até aí tá ok, né? Aqui a única coisa que nós fizemos foi identificar, que é do segundo caso, que eu tenho nessa raiz quadrada de... Opa. Só um minutinho que eu troquei aqui. Deixa eu apagar aqui. Só trocar aqui. Deixa eu botar aqui a mesma coisa. X ao quadrado mais 4. Só trocar. Em vez de botar
4 mais x ao quadrado, eu só troquei. Então, aqui eu tenho, no caso mesmo, x ao quadrado e a ao quadrado, certo? Mas não tem importância. Eu posso trazer esse 4 para cá, como eu vou fazer agora. Vamos pegar aqui da seguinte maneira. Eu agora vou substituir onde tiver x por quem? Por isso aqui, ó. Onde eu tiver x, eu vou trabalhar com quem? Com 2 que multiplica a tangente de θ. Então, vamos aqui substituindo. A integral que eu tenho é essa aqui. De 1 sobre x ao quadrado. X é 2 tangente de θ. Então, aqui, ó, aqui eu vou ter, ó, 2 vezes a tangente de θ, isto ao quadrado, ó. Né? Vezes a raiz quadrada. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou só trocar aqui, ó, 4 mais x ao quadrado. Eu só fiz a troca aqui, ó. X ao quadrado. Quem é x? X é quem? 2, ó, em parênteses, ó. 2 tangente de θ ao quadrado. Tudo dentro dessa raiz aqui, ó. Vezes dθ. Quem é dθ? É 2 vezes a secante ao quadrado de θ, ó. Dθ. Fiz todas as substituições possíveis. Agora eu vou fazer as operações. Então, nós vamos ter que... Eu vou ter essa integral aqui, ó. 1 vezes 2, que multiplica a secante ao quadrado de θ dθ, vai dar, ó, 2, que multiplica a secante ao quadrado de θ dθ.